Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e hoje eu quero falar um pouco sobre o desespero religioso que existe na sociedade hoje em dia e como que a gente chegou nisso de novo, né? Então a gente precisa voltar um pouco, assim, olhar um pouco para essa década que passou. Agora nós estamos em 2020, né? E nessa década que passou a gente presenciou coisas incríveis. Uma dessas coisas foi o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, que foi totalmente feito por motivos religiosos, o que ocasionou, na época, um levante muito grande por todo mundo contra assim, movimentos religiosos extremistas, né? Então se viu num mundo assim, que religião realmente é um problema, né? Então se percebeu que quando pensamentos religiosos se transformam em ações, a gente começa a ver resultados horríveis, né? A gente começa a ver pessoas realmente transformadas fazendo coisas horríveis para outras pessoas, como foi no caso dos terroristas que sequestraram aviões para bater contra um ícone do capitalismo americano. Então, o que a gente percebeu depois disso, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Depois disso, assim, com esse ataque contínuo às religiões, vários pensadores importantes começaram a se declarar ateus. Várias pessoas tentaram trazer ideias mais humanistas para o debate e, com isso, as religiões acabaram sofrendo ataques. É inevitável, quando tu começa a conversar sobre ciência e dados e fatos, que as religiões comecem a perder credibilidade. Afinal de contas, a forma como as religiões explicam o mundo é completamente incorreta. Em função disso, as religiões começaram a ser atacadas, né, de várias maneiras, começaram a ser expostas por pensamentos incorretos. Os textos religiosos começaram a ser amplamente revisados e disseminados, demonstrando falhas. Pesquisas foram feitas e foram demonstradas, confirmando então que fatos que eram dados como conhecimento popular estavam incorretos, e isso fez com que muitas pessoas religiosas, principalmente quem ganha dinheiro com isso, né, que são as entidades religiosas, começassem a ficar preocupadas com a grande quantidade de perdas de fiéis. Ao mesmo tempo, estrategicamente, algumas pessoas dentro dessas entidades religiosas começaram a agir para que se difundissem mais ideias religiosas. O desespero da religião e dos evangélicos, principalmente agora no Brasil, por exemplo, cresceu. Então se tornou necessário para eles começar a tentar, por exemplo, eleger governantes, eleger representantes dentro do governo que pudessem, assim, segurar, preservar, assegurar para eles direitos que, na verdade, eles não deveriam de ter, como o direito de ser preconceituoso em função de crenças religiosas. Muitas coisas se demonstraram erradas dentro das religiões, se tornaram, assim, alvo de debate, por causa que religiosos começaram a tentar se infiltrar em todos os níveis da sociedade de uma forma a tomar cargos de decisão e então impedir a evolução de leis e normas sociais que permitem que a gente equalize as coisas, né? Que as pessoas tenham uma vida então mais digna e mais saudável, né? Justamente por causa que faz parte da religião manter essa discrepância para que sempre existam nós contra eles, sempre exista um inimigo invisível, seja ele o comunismo, seja ele Satanás, seja ele o que for, né? Existe sempre um inimigo invisível e existe sempre aquela coisa de nós somos a salvação dentro da religião, quando na verdade não é nada disso. Na verdade estamos todos num planeta pequeno, todos precisam se ajudar. Então, no momento que as religiões começaram a ser marteladas em função dos seus erros históricos e seus erros filosóficos e seus erros factuais, elas erraram as previsões de como o mundo foi feito, como o ser humano surgiu, como as coisas acontecem, como é certo agir como homem, como mulher. Elas erraram tudo isso. Então elas se sentiram na obrigação de tomar uma postura para não perder essa mamata, essa boquinha que é poder explorar o povo. E com isso, então elas começaram a formar uma espécie de plano de poder, né, pelo mundo, onde o objetivo seria justamente esse que a gente está vendo acontecer por aí, que é formar, participar, se integrar a partidos políticos para tentar subverter as pessoas de uma forma diferente, né?
Em vez de só na base do convencimento, de convidar a pessoa para a igreja, para pedir dinheiro para ela, elas começaram então a criar institutos e entidades diferentes para conseguir forçar as pessoas a aderirem àquele tipo de pensamento. Então, é notório que a gente vê assim, a influência, por exemplo, de religiões dentro de hospitais, onde as pessoas estão desesperadas, assim, dentro de entidades militares, né, onde as pessoas sofrem distúrbios muito grandes por causa da pressão do próprio trabalho. Né? Então a gente começa a ver que as religiões começaram a se articular mais para atrair pessoas em locais de desespero e tristeza e dor e sofrimento, locais onde na verdade deveria haver um batalhão de psicólogos e psiquiatras, pessoas que realmente estudam a mente humana e que podem ter capacidade de ajudar esse tipo de sofrimento. E com isso elas também começaram a atuar dentro do âmbito político cada vez mais, né? Coisa que não era tanto da atenção dos religiosos, começou a ser. A gente começa a ver pastores se elegendo, né? Por causa que eles já têm um rebanho, né? Então eles já têm pessoas que vão votar neles e fica fácil de então se eleger, e isso faz com que eles possam operar em cargos importantes dentro de governos, fazendo com que os governos, impedindo que leis de humanização sejam implementadas e permitindo vantagens e agregando valor dentro do governo a pensamentos religiosos. Isso é extremamente perigoso por causa que, em primeiro lugar, nem todo mundo compactua com essas ideologias, né? Tem muita gente que pode até mesmo acreditar, por exemplo, em Jesus Cristo, mas não acredita que ser preconceituoso com pessoas homoafetivas seja o melhor caminho a seguir. Ou pessoas que compactuam com a ideia de Jesus Cristo, mas não compactuam com a ideia de que usar preservativo é um problema. Então existe uma grande quantidade de pessoas que se dizem cristãs, por exemplo, que acabam só por se subscrever a essa legenda, apoiando, né, mesmo que indiretamente, a atuação de pessoas que têm uma maldade, um plano maldoso muito maior por trás dessa fachada religiosa, que é justamente se manter no poder. Como as entidades religiosas elas têm muito dinheiro, porque elas ganham dinheiro por nada, né? Elas trocam ideias, elas vendem milagres, elas vendem promessas que não podem ser cumpridas ou que vão ser cumpridas só depois da morte para as pessoas. Elas têm um poder aquisitivo grande, elas têm capacidade de comprar emissoras de televisão, emissoras de rádio, elas têm capacidade de produzir uma grande quantidade de sites na internet, comprar robôs para disseminar ideias, para ficar publicando conteúdo. Elas têm uma capacidade de comunicação muito grande. No momento que elas começam a entender como toda essa comunicação digital acontece, elas começam a usufruir de todas essas ferramentas e a gente começa a ver uma ascensão de pessoas que são pessoas desesperadas, que não têm conhecimento suficiente para se autoajudarem, né? E não têm conhecimento para buscarem ajuda profissional, se sentindo amparadas por essas entidades. Então a gente começa a ver também entidades que são criadas para fornecer justificativas com embasamento na religião para fazer certas práticas se tornarem legítimas, né? Então são frases curtas, são ideias simples, né, que fazem com que as pessoas rapidamente comecem a aderir a esse tipo de pensamento simplório, né, mas fácil de assimilar. E tudo isso por causa que existe um desespero muito grande das religiões em perder esse poder que elas têm sobre as pessoas. Como não existe Deus nenhum, como não existe nenhuma entidade que criou nada, então a gente tem só essas pessoas que se dizem estar falando por Deus, se dizem representar essas entidades, e assim a gente vê, por exemplo, atrocidades acontecendo pelo mundo inteiro em nome da religião, pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo presas, pessoas sendo discriminadas, como vem acontecendo aqui no Brasil. A gente vê atentados terroristas por vários lugares, e no Brasil recentemente aconteceu um contra um grupo de comédia, o Porta dos Fundos. A gente vê então esse retrocesso de conhecimento, de pensamento, justamente por causa que existe todo esse dinheiro envolvido em patrocinar esse tipo de ideia para frente, levar esse tipo de ideia para frente,
enquanto que do lado científico não existe essa preocupação, justamente porque ciência é uma coisa que se descobre. Quem se interessa por ciência acaba indo atrás da ciência e acaba aprendendo por si só. E é isso que se esperava da humanidade, mas não é isso que aconteceu. Quando se torna fácil manipular rebanhos de pessoas para eleger religiosos, a gente começa então a ver o resultado negativo que isso traz de novo para a sociedade. A gente já viu isso antes, o mundo já passou por isso várias vezes, né? É cíclico, né? Mas é importante entender que isso está acontecendo, é importante perceber que o desespero religioso é o que causa isso, né? E tem que haver sempre uma maneira de combater essas frentes nocivas, porque isso faz com que grandes acontecimentos e grandes evoluções parem de acontecer, como por exemplo é possível que uma pessoa entre no governo e impeça certos tipos de pesquisas de acontecerem. É possível que uma pessoa entre no governo e impeça que certos tipos de leis que permitem pessoas terem direitos iguais possam ter esses direitos. Então a gente começa a ver uma grande quantidade de projetos de lei, a gente começa a ver uma grande quantidade de proposições que não fazem sentido, como por exemplo pagar contas de luz de igreja, isentar igrejas de impostos, isentar pessoas religiosas de serem responsabilizadas por crimes de homofobia. A gente começa a ver religiosos tendo regalias para viajar pelo mundo como se fossem diplomatas. Então a gente começa a ver efetivamente o que os religiosos fazem. Eles protegem a si mesmos, eles não fazem uma coisa planejada para a sociedade, mas eles começam a tomar conta do governo para tentar ter poder para impor goela abaixo sua religião perante os outros, né? E isso é muito complicado por causa que não são todos os grupos religiosos que fazem isso, é principalmente um grupo em específico, nesse caso agora a gente tem a bancada evangélica no Brasil, que está causando um estrago enorme, já faz bastante tempo dentro do governo e, pelo visto, esse problema só vai expandir no momento que a gente começa a perceber que eles estão agindo em todas as esferas, inclusive no governo federal, estão agindo no âmbito militar, de saúde. Então a gente começa a ver esse problema aparecendo por tudo que é lado. Tem lojas comerciais aí que tem orações antes de iniciar o trabalho, né? E se tu é ateu, tu não quer fazer parte da oração, imediatamente já percebe que tu não faz parte do grupinho deles. Existe até aqui no Brasil proposta de, por exemplo, descontar em folha, né, do salário o dízimo da igreja. Então veja aonde as igrejas estão chegando, sempre buscando se favorecerem para conseguir se perpetuar no poder. Então é extremamente complicado, é preciso entender como que isso aconteceu, né? Elas começaram a ser questionadas sobre seus fatos e como elas não tinham resposta, a maneira como elas decidiram rebater esses questionamentos e essas demonstrações de ineficiência que são as religiões, foi justamente tentar se perpetuar no poder através da política e através de ações onde elas têm então um controle sem precisar depender da aprovação de ninguém. Elas só precisam ir lá e ser a maioria para votar em alguma coisa e decidir por todo mundo o que elas querem que seja na sociedade. Extremamente perigoso, extremamente ruim, né, desonesto, mas o que se esperar também, né, de um grupo de pessoas que vive e depende de disseminar mentiras e falsidade. Então só se poderia esperar esse tipo de ação dos religiosos, né, tentar impor goela abaixo sua religião, suas crenças e seus costumes perante a sociedade à força, através de leis governamentais, através de mudanças de leis no governo, para se perpetuarem no poder, em vez de vir para o debate e explicarem como que se chegou à crença desse Deus e explicarem como se chegaram a essas conclusões absurdas que eles vivem disseminando por aí. Não trabalham dentro da esfera do conhecimento, trabalham unicamente dentro da esfera da imposição, e religião tem muito disso, né, de não poder questionar. É um dogma religioso, não se pode questionar a vontade de Deus, né, sendo que Deus nem existe. Então a gente começa a ver assim se desencadeando todo um processo de trabalho planejado por trás da vontade das pessoas, por trás do conhecimento, e lá para o topo da pirâmide e tentar articular, através de muito dinheiro, tentar articular de uma forma que as pessoas sejam obrigadas
a seguir aquelas doutrinas e aqueles pensamentos religiosos em vez de poderem realmente fazerem parte de um debate e se constatar a ineficiência e a completa falta de necessidade de existir religião no mundo. As pessoas podem se tratar bem, as pessoas podem se ajudar e existem segmentos dentro da medicina e da ciência que realmente ajudam as pessoas e tratam as pessoas. Existe medicina para quem tem distúrbios, existem antidepressivos para quem está triste, existem várias maneiras de se beneficiar do conhecimento real, científico, para tratar o mundo, a sociedade, as pessoas. Todas essas opções são um contraponto forte para as religiões, fazendo com que as religiões percam a importância na vida das pessoas, e as pessoas acabam então abandonando as religiões e, portanto, as religiões parando de poder ficar sugando ali o dinheiro delas e não vão conseguir então se perpetuar. A gente precisa pensar mais sobre isso, a gente precisa se dar por conta, principalmente, que a religião ela não tem a capacidade de resolver nada, e esses valores, esse conservadorismo também não está ajudando em nada para que as pessoas tenham direitos iguais e vivam uma vida plena, né? Muito pelo contrário, são um aglomerado de regras inúteis impostas, né, aos fiéis, e que no final das contas não existe nenhuma evidência concreta de vida após a morte. Toda a recompensa que é oferecida tanto para, sei lá, islâmicos que se matam, ou para religiosos cristãos que seguem os mandamentos, nada disso é garantido depois da morte. O mais certo é que só existe a vida agora e que as pessoas então têm que aproveitar da melhor forma possível essa vida e ser bom, e ser bondoso, e trazer alegria para o mundo, e trazer alegria para as pessoas que estão em volta, se preocupar com o meio ambiente, se preocupar com as pessoas e usarem os métodos científicos para conseguirem se sentir bem, né? Seja fazendo exercício, seja alimentação, seja acesso à psicologia, psiquiatras, à medicina, para realmente terem uma vida saudável. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo, e se vocês concordam comigo, por favor, espalhem esses vídeos que eu estou fazendo, né? Eu sei que é complicado o que eu estou fazendo, de mostrar assim a cara e falar assim abertamente contra as religiões, tá? Eu entendo que isso pode magoar muita gente, né? Até pessoas que eu conheço, né? Mas acontece que assim, eu estou vendo o resultado de tudo isso. E eu acho importante começar a explicar como que essas coisas acontecem, porque muita gente não pensa sobre isso. E eu venho acompanhando essas ações há muito tempo. Então, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.